Na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 12 até o verso 14. Lembrando os irmãos que nós vamos dar continuidade aqui à exposição da carta de João, e nós já estamos aqui no capítulo 2, versículo 12 e 13. 12 a 14. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12 até o verso 14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus amados irmãos, quem que é o público, ou para quem que João está escrevendo? João dá algumas dicas aí. Por exemplo, se os irmãos olharem no verso 1 do capítulo 2, os irmãos vão perceber que João diz assim: filhinhos meus. Está no verso 1 do capítulo 2. Se os irmãos olharem para o verso de número 18 do capítulo 2, ele vai dizer: filhinhos. O versículo 28 também ele diz: filhinhos. Se nós formos aí para o capítulo 3, versículo de número 7, ele vai dizer assim: filhinhos. Se nós olharmos ainda para o versículo 18 do capítulo 3, ele diz: filhinhos. Se nós olharmos também para o versículo 4 do capítulo 4, ele diz assim: filhinhos. E, por fim, se nós olharmos para João capítulo 5, aqui da carta de João, versículo 21, ele diz: filhinhos. Então, observe os irmãos que João, ao escrever para essas igrejas, ou para essa igreja, ou para as igrejas de forma geral, ele está chamando essas igrejas, ou esses irmãos, de filhinhos. Há duas ideias aqui importantes. Primeiramente, acredito que João, ele era pai espiritual desses irmãos. Por isso que ele chama de filhinhos. É um tratamento carinhoso, amoroso, de um pastor que ama a sua igreja, que ama as suas ovelhas. Então, carinhosamente, João está chamando a igreja de filhinhos. Mas também a ideia de João chamar esses irmãos de filhinhos, porque João também entende que esses crentes, uma vez que eles foram salvos por meio de Cristo Jesus, eles se tornaram filhos de Deus. O próprio apóstolo João, que escreveu esta carta, também escreveu o Evangelho. E no Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, João compreendia que a igreja era composta, e é composta, de filhos de Deus. E esses filhos de Deus, naturalmente, nasceram por meio da pregação do Evangelho, como as igrejas daqui que ele está escrevendo. Ali foi pregado o Evangelho, ali foi ensinado o Evangelho, e eles ouviram o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, vieram à conversão e também se tornaram filhos de Deus. Então, o público que João está se dirigindo aqui é um público de pessoas crentes, chamadas aqui de filhos ou filhinhos, filhinhos espirituais de João e filhos de Deus. E observe, os irmãos, que esse termo é usado para toda a igreja. Não é só para uma criancinha pequenininha. É usada para homens idosos e para homens jovens. E crianças também. Então, o termo é usado para toda a igreja. E é importante a gente entender isso, porque na medida que a gente for desenvolvendo o texto aqui, nós vamos perceber que João também chama de pais, chama de jovens. E acredito eu que o termo aqui, filhinhos, pais e jovens, também é usado para toda a igreja. João não está aqui tentando fazer uma classificação
ou compreendendo aqui a igreja em faixa etária, em adultos, pais, em jovens e crianças, não é isso. João está empregando o termo para todos os crentes. Da mesma maneira que ele usa a palavra filhinhos para todos, também ele usa a palavra pai e jovens para todos os crentes que estão ali na igreja, ou nas igrejas, para quem ele envia esta carta. E nesses 3 versos, João tem a preocupação agora de encorajar a igreja, de fortalecer a igreja. E uma das formas que João faz isso é como se ele dissesse assim para a igreja: irmãos, vocês sabem como que vocês devem olhar para os seus pecados? E como vocês devem tratar cada um dos seus pecados? E aí João então responde da seguinte maneira, ele diz assim no verso 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, o que João está dizendo aqui para a igreja? Ele diz assim: olha, irmãos, filhinhos, pais, jovens, os pecados de vocês, os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros, todos eles foram perdoados. E a ideia de perdão é que, por meio de Cristo Jesus, esses crentes, então, tiveram os seus pecados cancelados, apagados diante de Deus. De tal maneira que agora, em Cristo Jesus, Deus olha para os filhinhos, Deus olha para os pais, Deus olha para os jovens, conforme João está aqui chamando a igreja, ele diz: Deus olha para vocês agora em Cristo, como que vocês nunca tivessem cometido pecado diante dele. Então ele diz: os seus pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados. Lembre os irmãos que João traz uma série de regras para a igreja. Ele fala do evangelho apostólico, ele fala que Deus é santo, ele fala que Cristo é a propiciação para os nossos pecados, ele vai dizer que os irmãos devem amar uns aos outros, então ele dá uma série de regras. Mas agora ele começa a fortalecer esses irmãos, ele encoraja esses irmãos. E uma das coisas que ele faz então é dizendo: olha, os seus pecados são perdoados por causa do nome dele, ou do seu nome. E aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os nossos pecados são perdoados por causa de Cristo Jesus. Então, como que João ensina a igreja a lidar com o seu pecado? Ele, como se dissesse assim: olhem para Cristo e olhem para tudo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez, Ele fez em seu favor, Ele fez em seu lugar. Ele pagou o seu pecado, Ele pagou a sua dívida diante de Deus. Então, por causa dessa obra de Cristo, Ele diz: os seus pecados são perdoados. Ele está fortalecendo a igreja, ele está encorajando a igreja. E por que João faz isso? Quero lembrar os irmãos que, mesmo salvos, mesmo como filhos de Deus, nós ainda estamos no mundo pecador. E mesmo como crentes e habitação do Espírito Santo, nós somos tentados a lembrar de coisas passadas que nós fizemos, e aquilo começa a sufocar a nossa consciência, começa a maltratar o nosso coração, e aí nós nos sentimos como pessoas que nunca foram perdoadas, que estamos distantes de Deus, e que será que Deus me perdoou? Será que Deus me restaurou mesmo? Será que esse pecado que eu cometi, ele alcança perdão diante de Deus? Aí João então diz para a igreja: olhe para Cristo, a obra que ele fez é poderosa, é uma obra eficaz, é uma obra definitiva. Então, em Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados. João vai falar sobre Satanás aqui, ele diz sobre o maligno. E o maligno, ele muitas vezes nos acusa, ou na maioria das vezes, ele diz: você acha que você foi perdoado? Você acha que Deus vai perdoar esse pecado? Isso aqui ele pode perdoar, mas será que ele pode perdoar isso? Ele pode fazer-nos lembrar de coisas passadas e também tentar nos tirar a alegria e a paz que Deus nos dá. Mas como que o crente reage a isso? Da mesma maneira que João está ensinando aqui. Ele diz: os seus pecados, ou os vossos pecados, e aqui está no plural, para dizer que todos eles, João diz, estão perdoados. Estão perdoados. Então, meu irmão e minha irmã,
observe que, como pastor, João está tratando do coração da igreja, lembrando que essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres, e esses falsos mestres ensinavam que você pode ter um tipo de salvação que vem por meio de um conhecimento misterioso. João diz não, a salvação é por meio de Cristo Jesus, e somente Cristo pode perdoar pecados. Então ele diz, então olhem para Cristo Jesus e entendam uma coisa, que em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Perdoados. Então a pergunta que João responde é: como eu trato com os meus pecados? Como eu trato com as minhas lembranças? Como eu trato com o meu passado? Como eu trato com o meu presente? E como eu posso olhar para o futuro? João diz: os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Isso aqui é importante, meu irmão e minha irmã, porque Satanás vai tentar você e vai induzir você a pensar que talvez tem pecados que não podem ser perdoados. Ou então ele vai tentar entristecer o seu coração, frustrar a sua fé e dizer: você tem certeza disso? Olhe bem para o espelho. Quantos males você fez? Quantas coisas ruins você fez? E você acha que Deus... Mas aí você tem que olhar para a palavra e dizer: assim diz as Escrituras, os vossos pecados, os meus pecados foram perdoados. Não há mais dívida com Deus. Deus cancelou a nossa dívida diante dele. Deus tirou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, porque Cristo pagou o preço. E uma vez que nós entendemos isso, irmãos, com certeza a nossa alegria em Cristo, a nossa alegria em Deus é maior. Porque eu sei que em Cristo Jesus, eu, um homem imperfeito, encontro graça e misericórdia, e uma graça que de fato me faz um homem e uma mulher aceitos, sem dívidas, diante de Deus, mediante Cristo Jesus. Então, como o crente ora para o seu passado? Ele diz: os meus pecados passados foram perdoados. Como o crente olha para o seu futuro? Eu sou um homem perdoado, eu sou uma mulher perdoada. Como ele olha para frente, para o futuro? Ele diz: em Cristo também os meus pecados presentes e futuros foram perdoados, porque ele pagou toda a dívida em meu lugar. Então João fortalece a igreja, dizendo: os seus pecados foram perdoados em nome do Senhor Jesus. E não por meio de um conhecimento misterioso, ou não por meio de um conhecimento secreto. Aqui está o conhecimento. E qual é o conhecimento? Que em Cristo os meus pecados foram perdoados. João, a semelhança de Cristo, ele repete isso muitas vezes na carta. E por que João repete isso? Porque nós esquecemos. Rápido. Então por isso que ele repete, diz: olha, seus pecados são perdoados. Então, no verso 12 ele diz: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O seu nome aqui é uma referência a Cristo, para dizer que em Cristo, então, os meus pecados foram perdoados. Então, meu irmão e minha irmã, segundo as Escrituras, como você deve olhar para você mesmo, ou para você mesma? Se você crê em Cristo, se você tem Cristo como seu Salvador, seus pecados foram perdoados. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele deixa muito claro isso. Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está aí no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, e é importante dizer que essa ideia de agora, ou no presente, no momento, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda lá em Efésios capítulo 5, como nós lemos aqui, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, a primeira carta, ele também diz isso. Ele fala assim: olha, eu fui blasfemo, eu fui insolente, eu fui perseguidor da igreja. Ele diz: no entanto, a graça de Deus e a misericórdia de Deus me alcançaram. Então, como que nós olhamos para a nossa vida agora? Como homens e mulheres que foram perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
vou reforçar isso. Como Deus olha para você agora, em Cristo? Ele olha para você como um homem e como uma mulher que não tem mais dívida com Ele. É assim que Deus olha para nós agora, em Cristo. Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, porque Cristo pagou toda a dívida. Toda a dívida. Então, João diz, os seus pecados são perdoados. Ele fala filhinhos. Está se referindo a toda a igreja, a todos os crentes, tanto adultos quanto pequenos, os seus pecados foram perdoados. No verso 13, ele continua fortalecendo a igreja. Ele fala assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Ele fala algo interessante aqui, ele diz, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quando João escreve o seu evangelho, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, observe que João diz, olha, vocês conhecem, e a palavra conhecimento aqui é importante, porque não é só um conhecimento intelectual. Eles tinham conhecimento de fato de Deus. Eles experimentaram isso, um conhecimento pessoal de Deus e da obra de Deus. Quero lembrar aos irmãos que essas igrejas que João está escrevendo, eles ouviram o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, eles entenderam a obra que Deus realizou por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho como servo, o seu Filho foi obediente em toda a lei, o seu Filho foi crucificado, o seu Filho morreu, o seu Filho ressuscitou, o seu Filho subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, e ele voltará. Então, a igreja conhecia a grandeza do amor de Deus por eles, e a conhecer a Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 17, João fala sobre esse conhecimento, esse conhecimento, e ele vai dizer assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Observe que salvação é conhecimento de Deus e conhecimento de Cristo Jesus. Então, João diz assim para a igreja, vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Pai e vocês conhecem o Filho. E como que eles conheciam isso? Por meio da mensagem do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho. Eles entenderam a obra de Deus e o amor que Deus revelou por eles. Então ele diz, vocês conhecem o Filho e vocês conhecem também o Pai. E observe aí que ele diz, aquele que existe desde o princípio. A palavra princípio aqui, irmãos, ela é uma referência à eternidade. Ou seja, tanto o Pai quanto o Filho sempre existiram, desde toda a eternidade. Não houve um momento em que Deus veio a surgir. Deus sempre existiu. É claro que isso para nós é incompreensível, porque Deus não é igual a nós. Nós temos que entender isso. Mas o ponto é que Deus sempre existiu. Não houve um momento que ele nasceu, ou que ele não. Se assim fosse, ele seria uma criatura. Mas Deus sempre existiu porque ele é eterno. Então ele diz, tanto o Pai quanto o Filho que sempre existiram, ele diz, vocês o conhecem. Esse conhecimento aqui envolve um conhecimento experimental, ou seja, eles tinham comunhão com Deus, eles se relacionavam com Deus, e sabiam do amor de Deus, e da obra que Deus havia realizado em favor deles. Então ele diz, Deus, vocês conhecem a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e nós vemos as obras que Deus registrou ali, e nós cremos nisso, isso é intimidade com Deus, isso é conhecimento de Deus, e nós passamos a entender que tudo aquilo que Deus fez, desde Adão até aqui, Ele fez por amor a nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos encontrou e nos resgatou, e nos tirou da onde nós estávamos. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer sim como João, sim,
Nós conhecemos Deus, sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele fez, conhecemos o seu poder, conhecemos o seu amor, conhecemos a sua grandeza, a sua glória, conhecemos a sua misericórdia e graça. Então, sim. E João diz: vocês conhecem Deus. Então, meu irmão e minha irmã, como que eu enfrento os meus medos? Conhecendo Deus. Isaías, quando escreve o seu livro, é interessante que ele fala algo ali profundo, né? Lá no capítulo 41, verso 10, ele diz assim: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, ou com a minha destra fiel. Então, o que o crente sabe que Deus faz com ele? Primeiro, que Deus está conosco. Segundo, que é Deus quem nos fortalece. Terceiro, é Deus quem nos ajuda. Quarto, é Deus quem nos sustenta. E observe que quando ele usa a palavra destra fiel, é porque Deus jurou fazer isso em nome dele. Ele jurou por ele mesmo, que assim ele trataria os seus filhos. Então Isaías diz: não temas, porque Deus é conosco. No Salmo 23 também nós temos isso, né? E é um salmo messiânico, mas esse salmo também se aplica a todos os crentes, porque o salmista ali diz assim, no verso de número 5, ele diz assim, ou 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê que ele não vai temer mal nenhum? Ele diz: porque tu estás comigo. E Daniel, capítulo de número 11, verso 32, ele vai dizer que aqueles que conhecem a Deus são fortes e fazem proezas. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo de número 32, ele fala assim: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, aqueles que conhecem a Deus são fortes e são ativos porque conhecem a Deus. Conhecem a Deus. Então, João diz: filhinhos, pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, tanto o pai quanto o filho. Deixa eu perguntar para você uma coisa: você conhece Deus? Você tem experimentado de Deus? Você tem lido as Escrituras e percebido que toda essa obra que Deus fez, primeiramente sim para a glória dele, ele fez por sua causa, por seu amor, ou por amor de você? Você tem essa compreensão, esse entendimento? A igreja que João está escrevendo tinha essa compreensão. E João diz: vocês conhecem a Deus, aquele que existe desde o princípio. Como que um crente então cala o seu coração? Conhecendo Deus, tendo comunhão com Deus, entendendo o que Deus fez por ele, conhecimento de Deus. João está fortalecendo a igreja. Ele diz: vocês conhecem a Deus, e vocês sabem o que Deus fez por vocês, então vocês estão seguros. E aí ele continua no verso 13 e diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui é outro ponto importante. E o que João está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer assim: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E ele vai dizer que antes da conversão nós éramos escravos do diabo, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo dos nossos próprios desejos. Agora, observe que ele diz que, nesse contexto aqui, ele diz: vocês venceram o maligno. E por que o crente vence o maligno? Porque Cristo venceu o maligno. Lembre sempre disso, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja está em Cristo. E tudo que passa por Cristo também chega a nós. Todas as bênçãos que Cristo conquistou pertencem à igreja, tanto coletivamente quanto individualmente. Eu falei de manhã aqui que não existe um crente mais amado do que outro. Não, Deus ama os crentes e de igual maneira. E todas as bênçãos que Cristo conquistou, ela pertence também a todos os crentes em Cristo. Mas o ponto aqui é que
nós fomos libertos da escravidão de Satanás, por meio da obra de Cristo, e por isso então, como Cristo venceu Satanás, nós também vencemos Satanás. Por isso que o crente, ele nunca será um homem ou uma mulher possessos. Se um dia você vê algum crente possesso, aí não é crente, não é convertido. Porque o crente verdadeiro, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como que aquilo que é santo vai se misturar com aquilo que é corrupto, maligno, corruptor? Ou seja, João então diz para a igreja: vocês foram perdoados, vocês conhecem Deus, e não só isso, mas vocês em Cristo venceram o maligno. Vou dar alguns conselhos aqui. Nós não temos que conversar com o diabo. Vocês vão encontrar aí pessoas conversando com o diabo. Qual o seu nome? De onde você veio? O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Aí a pessoa começa a contar. Aí o demônio começa a contar um monte de história lá. Não converse com ele. Porque quando Adão conversou com ele, Adão caiu em pecados. Mesmo Jesus, sendo quem ele era, não ficou conversando com o diabo. Ele dizia: sai dele, para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás. É assim que Cristo tratava. E os demônios, quando vinham a Cristo, se colocavam de joelhos diante dele, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. E pedia permissão para ele. Então, nós não temos que conversar com o diabo, nós temos que conversar com Deus. Mas o ponto é que o demônio já é um ser vencido. Ele é um ser derrotado. E todos aqueles que estão em Cristo, por causa de Cristo, vencemos também juntamente com Cristo Satanás. E por isso que ele diz então: vocês venceram o maligno. Eu não preciso ter medo do diabo, porque ter medo do diabo é idolatria. Nós temos que ter medo de Deus. Sim, Deus sim. Mas o diabo não é um ser criado. Mas eu não tenho que estar conversando com ele. Eu não tenho que estar dando ouvido para ele. Mas eu tenho que olhar para as Escrituras. E a Bíblia diz que os crentes em Cristo venceram o maligno. Por que João usa a palavra maligno? Porque Satanás, ele é a representação encarnada do mal. É um ser maligno. E ele representa aquilo que é de pior que existe. Então, João diz: vocês, por meio de Cristo, venceram o maligno. Então, meus irmãos, isso é importante para nós. É importante para a igreja. Porque há períodos da história da igreja que a igreja foi perseguida. Pessoas foram presas, pessoas foram mortas por causa do evangelho. E pode parecer que o fato de alguns terem sido mortos ou presos, nossa, mas a igreja é fraca, não. Quando as cartas de Apocalipse são escritas, né? É interessante que Jesus fala assim: Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão, mas permaneça firmes até o final, e dar-te-ei a coroa da justiça. Então, a igreja tem que entender o seguinte, que a igreja é vitoriosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, ele diz: vocês venceram o maligno. Vocês venceram o maligno. Então, veja, ele diz: vocês são perdoados, vocês conhecem a Deus, e por causa de Cristo também vocês venceram o maligno. Então, meus irmãos, Satanás pode nos tentar. Não converse com ele. Não abra um diálogo com ele. Mas, como Cristo, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, mas tão somente as coisas dos homens. Você não tem que ouvir a voz dele, você tem que ouvir a voz de Deus. O apóstolo Pedro diz isso: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Então, João diz: vocês venceram o maligno. Agora, ele vai repetir tudo de novo. Aí ele vai acrescentar mais alguma coisa. Veja que no versículo 14 ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ele já falou isso. Ele está falando de novo. Vocês conhecem Deus. Não é só um conhecimento intelectual, mas vai para o intelecto e desce para o coração. Então, é um conhecimento experimental. Ele sabe quem Deus é, né? E aqui ele usa o Pai. Aí ele diz: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, é uma referência a Jesus. Ele está repetindo de novo.
Aí ele diz, aí no verso aí, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora ele acrescenta alguma coisa a mais aqui. Ele diz, vocês são perdoados. Ele diz, vocês conhecem Deus. Ele diz, vocês venceram o maligno. Ele diz, vocês são fortes. Aqui então, João quebra alguns argumentos que nós muitas vezes usamos na nossa vida cristã. Eu já usei isso, tentando até justificar alguma coisa em mim, né, e é um erro que a gente faz. Observe que João diz, vocês são fortes. Eu acredito, não sei, pode ser que se você nunca fez isso, amém, e Deus seja louvado. Mas eu acredito que você talvez um dia pensou assim, eu não consigo. Eu não sou capaz disso. Ah, eu sou tão fraco. E nós somos fracos mesmo, né? A Bíblia nos ensina isso. Mas a Bíblia também ensina que existe um poder que não é nosso, que opera em nós. E eu creio que é nessa visão que João está falando para a igreja, que ela é forte. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele fala assim, ele está orando. Ele quer que Deus abra a mente e o coração da igreja, para que a igreja conheça o poder de Deus, que ele usou para a ressurreição de Cristo Jesus. E aí Paulo fala assim, que esse poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em nós, ou está operando em nós. Ou seja, o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo, é o mesmo poder que Deus usa para converter corações. Então, esse poder está atuando em nós, ele continua essa atuação até os dias eternos. Então, ele diz que esse poder está atuando em nós. Então, nessa perspectiva, João diz, vocês são fortes. E por que vocês são fortes? Porque Deus o Pai opera em vocês. Deus o Filho opera em vocês. Deus o Espírito Santo está operando em vocês. Vocês são fortes. O apóstolo Paulo diz isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem é o poder do crente, senão Cristo Jesus? Quem é o poder do crente, senão o Pai? Quem é o poder do crente, senão o próprio Espírito Santo atuando nos crentes? Então, João diz, vocês são fortes. Então, meu irmão e minha irmã, nunca diga assim, eu não consigo. Mas, humildemente, entre na presença de Deus e suplique a Deus por essa força, e suplique a Deus por esse poder. Senhor, eu não consigo amar, mas me dê condições para amar, me dê força para amar. Senhor, eu não consigo crer, mas me ajude a crer então, conforme a tua vontade. Senhor, eu tenho um certo medo, mas me dê coragem. Pedro pediu isso, ele foi preso, e aí foi ameaçado para não pregar mais sobre Cristo. Pedro vem até a igreja e conta para a igreja tudo o que aconteceu. Aí o que eles fazem? Eles vão orar. E na oração, Pedro diz assim, dá-nos intrepidez para pregar. E assim que Pedro acabou de pregar, fala que tremeu o lugar, e foram cheios do Espírito Santo, e pregaram a palavra. Então, esse poder, essa força que João está ensinando aqui, é aquilo que Deus fez e faz em nós. Então ele diz, vocês são fortes. E acredito que é por isso que ele usa a palavra jovem. Porque normalmente jovem é sinônimo de força, de vigor. E eu estava até rindo hoje lá, em casa, sozinho, porque a ID correndo de um lado para o outro. E não parava. E blá, 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 blá. E a gente chega numa idade que a gente fala assim, nossa, eu não tenho mais condições de fazer isso. De ficar correndo para um lado para o outro. Então, normalmente, juventude é sinal de vigor, de força. E João se dirigindo a toda a igreja aqui. Ele chama agora toda a igreja, de alguma maneira, de jovens. Porque ele está querendo enfatizar força. Então ele diz, vocês são fortes. Então deixa eu dizer uma coisa para você como crente. Não diga eu não consigo. Mas se coloque diante de Deus e diga, Senhor, me ajude, me capacite, me fortaleça, me dê poder para fazer isso. E você vai ter uma surpresa boa, porque Ele vai te responder, Ele vai te atender, e Ele vai te capacitar para isso.
Ele vai te capacitar para isso. Então ele diz, vocês são fortes. E aí ele mostra qual é a fonte dessa força. Ele diz, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. De novo ele usa a expressão, tendes vencido o maligno. Qual que é a fonte do poder da igreja ali? Ele diz, a palavra de Deus permanece em vós. Bom, quando ele fala a palavra de Deus aqui, o que ele está querendo dizer com isso? 3 coisas podem ser entendidas aqui. Primeiro, a igreja ouviu o evangelho. E como que eles ouviram o evangelho? Por meio da pregação. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então, eles ouviram a mensagem do evangelho, eles guardaram a mensagem do evangelho no coração. Então, essa mensagem dava força para eles. Eles também tinham os escritos do Antigo Testamento, que eles estudavam, creio eu. E também havia vigor, ou seja, eles recebiam força por meio da palavra de Deus. E João agora está ensinando eles, de novo, por meio da palavra. Então, irmãos, ele diz, a palavra de Deus permanece em vós. Da onde vem a fonte da força do crente? A palavra. É a palavra. É ela que é poderosa, é ela que nos dá força, é ela que nos dá vigor, é ela que nos dá sabedoria, é ela que nos dá entendimento, e é ela que nos leva ao conhecimento de Deus. Então ele diz, porque a palavra de Deus permanece em vós, e por causa disso ele diz, vocês tendes vencido o maligno. Eu vou terminar aqui, irmãos, e fazer algumas aplicações que acho ser importante. O evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, ensina que os nossos pecados em Cristo são perdoados. Quando você se arrepende dos seus pecados e você se volta para Cristo e pede perdão pelos seus pecados, Cristo te perdoa, Deus te perdoa e te purifica de todo pecado, como o próprio João fala aqui. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele está dizendo que em Cristo há perdão. Então você, como um crente verdadeiro, deve se ver assim: sou um homem e sou uma mulher perdoado, não tenho mais dívida com Deus, Cristo pagou a minha dívida, e por causa de Cristo a lista da dívida foi rasgada e foi anulada por Deus, aniquilada por Deus. Então, quando Deus olha para você agora, como que Ele te vê? Como homem e como uma mulher que diante dEle é como se nunca tivessem pecados, porque Cristo pagou o preço e por isso nós somos perdoados. Guarde isso no seu coração, alimente o seu coração com essa verdade. Lembre disso quando você estiver sofrendo alguma acusação, a sua consciência estiver te acusando, olhe para Cristo, porque em Cristo os seus pecados foram perdoados. Conhecimento do Evangelho significa conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. E conhecer o Evangelho e crer nele significa que agora eu tenho uma intimidade profunda com Deus. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me aceita, eu sei que Deus me chamou e me acolheu, porque o Evangelho me mostra isso, a obra que Ele fez em meu favor por meio de Cristo Jesus. Então, existe um conhecimento aqui, e o crente entende isso. Ele não é arrogante, ele é humilde, porque quando ele diz, olha, eu sou perdoado, eu sou salvo, ele não é com base no que ele faz, ou no que ele pensa, mas quando alguém pergunta, por que você pensa assim? Porque Cristo fez isso por mim. É assim que o crente responde, Cristo fez por mim, eu creio nisso. Isso não é arrogância, isso é humildade. Então, lembre disso, você conhece Deus, e você conhece Cristo, e é por isso que você crê nele. Então, cultive esse conhecimento, alimente o seu coração mais e mais com esse conhecimento de Deus. E lembre de uma outra coisa, o maligno está aí, está, mas em Cristo você o venceu. Você não é mais escravo dele, você agora é filho de Deus, um filho de Deus. Então você venceu o maligno. E lembre também de que em Cristo Jesus vocês são fortes,
Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você se sentir para baixo, vamos dizer assim, se coloque diante de Deus e lembre das bênçãos que Deus conquistou para você em Cristo. Eu vou terminar aqui, irmãos, e aqui tinha um homem tímido, e um homem que talvez, se ele não tivesse alguém para ajudá-lo, ele poderia se retrair, se recuar, e talvez ficar ali meio deprimido. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo na sua segunda carta, ele vai dizer assim para Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então, Timóteo era uma pessoa tímida. E essa última carta de Paulo, Paulo estava indo para a morte. E como Timóteo era um discípulo de Paulo, ele diz: bom, o meu mestre está indo para a morte, o que será de mim? E é bem provável que Timóteo, em vez de avançar, ele estava recuando. E quando Paulo percebe isso, diz: Timóteo, você não deve agir assim. A minha morte não deve te desencorajar, pelo contrário. Ele diz: reavive de novo o dom de Deus que é em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação e amor. Então, meu irmão e minha irmã, o mesmo espírito de Timóteo é o espírito que está em você, de poder, de amor e de disciplina, de equilíbrio, de moderação. Então, João diz: vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês, e por causa disso vocês venceram o maligno. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, que Deus assim nos fortaleça, e que Deus assim nos ajude e imprime em nosso coração essas verdades. Amém.